Fala pessoal, tudo jóia? Hoje vai ser um vídeo interessante para quem é cotista do ALZR, o Alzirão da Massa. O pessoal estava reclamando, né, que a gestão não estava movimentando demais e tudo mais, e aí ontem eles lançaram um fato relevante, falando que eles fizeram ali um contrato de 150 milhões de reais, que vai ter um impacto bem positivo ali para o fundo. Então, bora lá. Primeiro a gente pode até começar falando do fato relevante, depois a gente passa para o RG. É, Vamos lá. Um instrumento particular de compromisso de venda e compra do imóvel sob condições resolutivas para aquisição da totalidade de imóvel, termo abaixo definido pelo um preço de 150 milhões de reais, uma transação de sale and leaseback, né? Os detalhes adicionais sobre a operação serão apresentados ao longo desse fato relevante. Vamos lá. O imóvel possui aí mais de 5 mil metros quadrados, né? 5.300 metros quadrados, da área construída em um terreno de área aproximadamente 4.700 metros quadrados. Está localizado aqui na rua Arabutã, esquina com a Avenida Pernambuco, lá em Porto Alegre, né? E aí a gente até vê o imóvel aqui, é um imóvel até bonito, né? Bem localizado, com bastante indústria perto, né? Eu acho bem interessante. Vamos lá, a construção do data center, inclusive o data center, eu acho que é o presente e o futuro, né? Então, muito interessante aí essa pegada é, bem diversificada do Alzirão, né? Empregou abordagem Fast Deploy, metodologia proprietária do design da escala, que permite a implementação do data center em prazo de até 50% menor em relação ao modelo tradicional. Aí mostra aqui a localização, né? Mas a gente vê pela foto que ele é bem localizado, né? Tem alguns imóveis que a gente vê que é no meio do nada e esse aqui não é o caso. Esse aqui é um imóvel bem localizado. Será adquirido pela Aliança Digital através do pagamento de 150 milhões de reais. E para que não fique dúvida, o investimento do ALZR11 nesse imóvel será feito através da subscrição e integralização das cotas da Digital Realty, através da segunda emissão de valores mobiliários desse fundo. E aqui vem, né? Contrato de locação 15 anos de vigência, né? Então esses contratos bem longos do Alzirão da Massa, eu particularmente gosto, né, desses contratos atípicos, a gente vai mostrar no RG daqui a pouco. E aluguel mensal ali de 1.170.000 reais, que equivale a um cap rate de 9,36%, que é interessante, né? Bem próximo ali dos 10%. Um negócio interessante. E aqui já vem, né, talvez a parte que mais interessa para o cotista, considerando a quantidade de cotas do Aliança Digital detidas pelo ALSR, a expectativa é que a transação objeto deste fato relevante represente aproximadamente 12 centavos por cota por mês no primeiro ano, em substituição ao valor correspondente hora aplicada em fundos de liquidez. Né? Então, interessante aí, notícia legal para o cotista do ALSR. Né? Então, bora falar um pouquinho do relatório gerencial. A gente vê que em relação às taxas, são as taxas ali médias do mercado, né? Claro que a gente sempre quer que diminua isso aqui. Eu sempre sou defensor de chegar no equilíbrio, né, entre a taxa de gestão e eu acho que precisa ir mais para o lado cotista, ou seja, né, precisa diminuir de forma geral o dos fundos, né, a taxa dos fundos. Um PL aí de mais de 1 bilhão de reais, com musculatura muito interessante, com 150 mil cotistas. Né, então é um fundo aí bem popular, como eu disse, né, o famoso alzirão da massa. Vamos lá, disponibilidade de rendimentos referentes ao mês de fevereiro de 2024. A posição de caixa de valores imobiliários encerrou o mês de fevereiro praticamente sem variação, né? Com saldo de 294 milhões, o que representa 28% do patrimônio líquido do fundo. Esse montante já considera também os casos dos fundos da Aliança Digital Realty, que a gente até acabou de falar dele, e do Teaser 11. O interesse do fundo não é manter no longo prazo um volume elevado de recursos, óbvio, né? E na nossa visão, o carrego de caixa segue remunerando de forma satisfatória. Isso que é bizarro, né? Com os juros tão altos, hoje está em 10,75%, às vezes faz mais sentido manter ali alguma coisa rendendo o CDI, né? O próximo pagamento de rendimentos referente ao lucro caixa apurado no mês de fevereiro será de 79 centavos, que acontecerá no dia 25 do mês passado, para a base de investidores posicionada no dia 18, né? Esse foi o último RG. Estamos esperando aí o próximo, né? Adicionalmente, apuramos também um leve incremento dos rendimentos recebidos no fundo T011, proprietário do imóvel Dupont, e sobre o qual o alzirão da massa tem 99,85%, né? Após a distribuição mensal acima mencionada, segue como reserva de lucro de 0,03. Eu acho interessante, né, ter uma certa reserva, mas não pode ficar com o dinheiro em caixa, né, que a própria gestão estava falando. Aqui na DRE, na mini DRE, né, dos fundos são bem simplificados quando a gente vai estudar lá as ações, né, coisa gigante, aqueles relatórios aqui, que é mais simplificado. Mas interessante você ver se esse resultado está indo positivo, né, porque aí está indo dinheiro para a mão do cotista. Fundo imobiliário e ação nada mais é do que
uma unidade geradora de caixa, né? É isso que elas são, né? Distribuição de rendimentos eu acho bem interessante, esses rendimentos mais lineares aqui, isso não apenas do Alzirão, tá? Em todos os fundos eu gosto dessa regularidade, e muitos fundos pecam por isso, né? E aqui não, no caso a gente vê ali que vem uma certa regularidade, não que eu gostaria que nesse fundo, nesse relatório gerencial, que tivesse um guidance maior, a gente vê vários fundos que fazem isso. Então, enfim, né? Uma proposta aí para gestão. Em relação a componentes de resultado caixa, né? O mais interessante a gente ver que é um fundo que tem ali é, uma estrutura de caixa ali, né, mais estruturada, não tem aqueles fundos que são muito alavancados, né? Então é um fundo que acaba tendo despesa, né, controlada, com receita, enfim. Eu gosto, né? Eu acho interessante aqui, fundo imobiliário, para mim, muita alavancagem, um pouco de alavancagem tranquilo, mas muita alavancagem eu já não gosto muito, já viro os olhos assim, né? Não gosto. E aqui ele fala, né, das parcelas de obrigações futuras. Aí ele vem, né? O fundo já pagou pelo ativo 44 milhões de reais, pagas em dezembro de 2021, 2022, possui obrigação de pagamento ali de mais uma parcela, devida em dezembro de 2024, o valor inicial de 24 milhões. E é isso que tá falando, né? Um patrimônio líquido aí de 1 bilhão. A gente vê algumas obrigações assim, né, na casa dos milhões, que é muito para o investidor pessoa física, mas para um fundo bilionário é bem controlado. E aqui ele mostra, né? Estrutura de capital indicadores de solvência, aí patrimônio líquido, 1 bilhão, aí obrigações por securitização recebíveis da ASA e da Coca-Cola, 144, obrigações por securitização, 126, obrigações por aquisição de imóvel da Decathlon, 28, aí relação obrigações futuras dividido pelo patrimônio líquido, 0,29, e receita de bruto anual, receitas imóveis, as receitas financeiras recebidas. A outra coisa interessante de falar desse fundo também é que por mais que tenha dívida, né, que eu estou mostrando aqui para vocês, a gestão sempre me parece muito consciente nas lives que eu vejo em relação ao casamento. Né? Isso quem faz bem também é o TRXF. Então, casamento de dívida, eu digo, né? Então, por mais que tenha dívida, né, que eu estou mostrando aqui para vocês, é uma dívida aí que a gestão sabe fazer um bom casamento, pelo menos é o que me parece olhando as lives, acompanhando os relatórios gerenciais, etc e tal. Então é um fundo ali, financeiramente, pelo que a gente pode ver ali, mais controlado. Vamos continuar acompanhando o fundo, né, para ver se ele continua fazendo trabalho de uma boa estruturação financeira. Importante. Aluguel por empreendimento, você vê que é bem diversificado, né? Esse é um fundo que ele não foca em imóvel, tá? Na qualidade imóvel, ele foca mais na qualidade do contrato em si. Ele vem que 100% dos contratos de locação vigentes são atípicos, esses contratos mais longos, né? Tem na lei lá do inquilinato, e a vacância física ali é de 3,5%, e o financeiro é zero. Né? Então, assim, não tem como melhorar muito mais do que isso. Aluguéis por... Mas tem esse ponto de atenção, né, que eu falei, né? Acho que o imóvel é até mais importante que o contrato, mas essa é a tese do fundo. A tese do fundo é focar em contratos com grandes empresas e tudo mais, né? Aluguéis por localização dos imóveis, São Paulo, e aqui, para mim, tudo certo, né? Assim, São Paulo, de fato, é a região ali mais pujante, economicamente falando, né? Aluguéis por classes dos imóveis, aí edifícios comerciais, logística, centro urbana, data center, aí bem diversificado, aí, talvez em termos de tipos de diferenças de classes de imóveis, talvez seja um dos mais diversificados, se não o mais diversificado que a gente tem, né? Na bolsa, aluguéis por setores de atuação dos locatários, aí bem diversificado também, né? Alimentos, isso que é bom, tá? Na minha opinião. Medicina diagnóstica, educação, gases industriais, enfim, bem ali. E a galera forte, né? Balduco, Sky, Fenza, Decathlon, né? Galera, realmente, esse é o foco deles, né? Pegar empresas interessantes, contratos bem longos aqui. Eles pegam até. Eu achei muito legal esse gráfico. Aluguéis por faturamento, né? E você pega ali na casa dos bilhões de dólares. Então, assim, realmente é a galera de peso. E outra coisa interessante, um ponto positivo ali, esse aumento, né? Por mais que tenha tido uma pequena diminuição aqui nos últimos meses, de dezembro de 2023, né? De junho de 2023 a dezembro de 2023, olha, né, o tanto que esse fundo cresceu, né? De número de cotistas, aumenta a profundidade, aumenta a base, bem legal, ponto positivo aí. E um fundo que está ali entregando o resultado, né? Então é o que o cotista quer no final das contas, né? Assim, esse resultado aqui, esse gráficozinho que o cotista quer, liquidez tranquilo, né?
E aqui ele já mostra os imóveis, caso você seja cotista ou tenha interesse, é legal você dar uma olhada imóvel por imóvel. Não vou passar aqui, né? Mas, como eu disse antes, né, é importante você focar na estratégia do fundo, entender, né, para não ser pego de surpresa ali quando acontecer alguma coisa. E renda variável sempre tem risco, como eu disse, né? Você tem que olhar também a despesa, as despesas, as dívidas, por mais que eu acho que nesse fundo, de certa forma, é controlado, como eu disse antes, é sempre bom você pegar ali e olhar, né? Olhar ali como é que está estruturado o caixa do fundo e as obrigações que eles mostram aqui explicitamente no relatório gerencial. Beleza? Então é isso, espero que tenha gostado do vídeo. Se sim, se inscreve no canal e entra aqui no grupo gratuito do Telegram, que eu vou deixar o link aqui abaixo. Abração e até a próxima.